Fala, galerinha iluminada, tudo bem? Muita luz? Meu nome é Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Hoje o assunto é Circadian System, é uma linha da empresa Bela Lute que eu tenho o prazer de trabalhar e trouxe aqui para vocês porque ela tem a ver com iluminação e saúde, que é um tema bastante debatido aí de 2 anos para cá, dia 23 e 24 de agosto de 2018. Eu tive o prazer aí de ir no LED Forum, que é um evento bastante importante para debate sobre iluminação, LED, novidades. E aí eu vi uma palestra bem interessante de uma brasileira chamada Mariana Figueiró, a mineirinha que se formou em arquitetura em Minas Gerais e foi para a Federal de Minas Gerais, se eu não me engano, e foi para os Estados Unidos aí, no qual ela se especializou em iluminação. Então ela fez estudos, ela participa lá do Instituto Politécnico Rensselaer, eu acho que esse é o nome, e aí ela apresentou. Tanto que ela está tão acostumada nos Estados Unidos que a palestra dela foi em inglês, e a gente tinha, né, eu pelo menos usei o fonezinho lá com o tradutor. Foi bem legal, a gente já falou aqui, tem um vídeo nosso sobre ciclo circadiano, que a gente fala essa relação da biologia, as reações dos estímulos. Até se vocês quiserem dar uma olhadinha que eu falo bem basicamente sobre isso. E aí ela mostrou algo bem aprofundado, inclusive testando as reações das pessoas, dos trabalhadores com os estímulos, determinadas temperaturas de cor da luz. Então ela mostrou, principalmente no ambiente, um ambiente bem legal para utilizar esse tipo de iluminação são em hospitais, que é um ambiente fechado. Por exemplo, se ela ficar o dia inteiro no 6500K, que é aquele branco azulado, ela vai ficar naquele estímulo máximo, como se fosse a nossa luz do meio-dia, 11 horas, 1 da tarde, que está bem forte. Imagina aquele o dia inteiro você recebendo estímulo para ficar ligadão. Com o passar das horas você começa a ter um desgaste. Esse é um ponto. Mas o que eu achei bem legal é assim, que foi feito de um modo que nesse sistema, nesse estudo, ele converse bem com o que seria a luz do sol, não só a questão da cor da luz, mas também com a relação estímulos. Então, cortisol, melatonina, estímulo para você despertar, amanhecer de modo suave. Então, por exemplo, eu acordei 6 da manhã, você que acorda cedo, acorda aí com o galo cantando, então você vê ali que está bem alaranjado, está começando a amanhecer, você consegue acordar tranquilamente. Agora imagine se você acordasse com uma luz do meio-dia na sua cara. Esse despertar ia ser um pouco diferente, não ia? A mesma coisa acontece no final do dia, quando você imaginando essa luz 6500K, que é o mais forte, o azulado, para dormir, que vai atrasar o seu sono. Então existem, de acordo até com a pesquisa dela, provando que você, estando com essa luz, com esse estímulo máximo aí do 6500K, você atrasa seu sono. Então você, vamos dizer que burla o seu ciclo circadiano biológico nosso do ser humano. Então esse estudo foi trazido, feito várias experimentações, e aí a Bela Lute trouxe uma linha de luminárias que conversa com essas experimentações. E aí através do engenheiro Ricardo Quintela, é um engenheiro argentino que já trabalhou na França, em vários países aí, e ele teve a oportunidade de fazer uma palestra bem bacana aqui na Empório Luz, nos deu um treinamento e mostrou mais a fundo a linha pra gente. A linha ela tem 5 temperaturas de cor, porque foram as cores testadas pela Mariana, vamos dizer assim, validadas. Ela consegue ter mais variações de cores com os LEDs, se precisar de algum projeto especial para isso. Cientificamente falando, ela tem essa validade das 5 temperaturas de cor, que é o 2700K, 3000, 4000, 5000K e a 6500. Então a gente tem 5 temperaturas de cor. Aqui a gente fez uma adaptaçãozinha só para demonstrar a variação da cor. Não sei se vai pegar muito aí para vocês na telinha vendo, que a gente tem a sensibilidade da nossa câmera também que reproduz a cor aí para vocês. Então eu vou começar aí na 2700 e aí ele vai ficando mais branco.
é que aqui no nosso caso, aqui na lá, a gente está indo até o 4.000K porque ela tem uma travinha para a nossa peça aqui no showroom, mas ela vai até o 6.500. Uma outra coisa interessante aqui do funcionamento da peça, a peça ela conversa com automação, ela conversa sem automação. Se você não tiver nenhum dispositivo mais avançado, a própria peça, vamos dizer assim, que ela é inteligente. Então, um modo de funcionamento vai ter a luminária. Vamos supor que você esteja num escritório fechado e aí você não vê a luz do dia. É um bom local para você ter esse tipo de tecnologia. Então de manhã ela vai começar ali no 2.700 e durante o dia você vai mudando essas temperaturas de cor. Na verdade não é você, não sou eu que vai mudar. O próprio sistema, ele vem junto com o reloginho que é acoplado na rede elétrica, e esse reloginho durante as 24 horas vai mudando de modo bem lentamente sensitivo. Então não é algo assim que você tem a luz 6.500K e você gira ali o timer igual eu fiz aqui, a efeito de amostragem, e você já vai para o 2.700. Não, ela vai suavemente de acordo com o horário da região. Então, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, ela está de acordo com o horário aqui de São Paulo. Se você pegar no próprio Brasil, algumas regiões de Norte e Nordeste, tem aí um pequeno fuso horário de até 2 horas, então ela se adaptaria a essa situação. E também ela se adapta a situações inversas, como um exemplo que a gente até debateu aqui no dia do Café com Conteúdo, que são vigias. Então, pessoas que trabalham, inverte o ciclo biológico dela, enquanto a maioria da população trabalha na parte da manhã até a tarde, ele está invertido. Então, a luminária se adapta a essa situação. Com relação aqui ao funcionamento da luminária, tem a questão do reloginho, que ela vai acompanhando ali as 24 horas, certo? E aí você me fala assim, pô, eu tenho que trabalhar até mais tarde, e aí essa luminária ela vai ficar uma luz de 2.700K. Então provavelmente pode me dar sono? Provavelmente sim. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, outras mais, outras menos. Mas o próprio sistema ele tem uma situação, uma trava, que você não vai lá desligar o relógio, nada disso. Você só indo lá no botão liga e desliga, ele sempre vai permanecer no 5.000K. Então, o que é isso? Pegando um exemplo do escritório, eu preciso ficar até mais tarde, coloquei os 5.000 kelvins, e aí você tem um ambiente que vai te deixar um pouquinho mais desperto e você consiga esticar esse horário. Um outro exemplo também seria pegando um gancho na questão dos hospitais, que eu acho que é algo que conversa muito essa linha. Tá o paciente ali, ele está com a questão seguindo a recuperação, mas vai ter uma troca, o paciente felizmente se recuperou, a luz contribuiu pela saúde, legal. O paciente foi embora, foi para casa com a família feliz. Agora, o pessoal que faz a limpeza do quarto e tudo mais, você pega uma luz bem amarelada, eu acho que vai ficar legal, bem confortável, mas para o cara chegar e trabalhar, né? Pô, já liga, põe a 5.000K, ele já vai estar mais desperto, já faz o serviço ali mais rápido e o rendimento. Então ela tem essa trava para algumas situações assim, preciso limpar, vamos dizer assim, é uma quebra de estado, você tem todo um clima ali do circadiano, e aí depois você desliga, ele volta já naquele horário, ele continua, o reloginho não para, a luminária está sempre. E a outra coisa também, que se você tem um escritório, você não é um reloginho para cada peça, você tem um reloginho para todo o sistema. Então se você ligou lá 10 luminárias, as 10 luminárias elas vão se conversar e atender todo esse período aí do ciclo perfeitamente interligadas. E aí independente da questão da instalação que vocês vão fazer. Por exemplo, shopping. O shopping é feito uma estrutura que faça você gastar, comprar. Então a intenção é que você não saiba o horário que você está ali, e principalmente se você for com a sua esposa, sua namorada, você vai acabar gastando mais porque tem a mulher ali, né? Faz parte. Então tem sido feitos testes, até a própria Bela Lute está fazendo testes em alguns hospitais.
apartamentos onde fica o paciente acomodado, semi-UTI. Esse estudo não é algo assim, vamos colocar e o resultado já vai ter uma evolução do paciente. Não, é algo, estamos falando aí de 2 anos, então eles já estão há 1 ano fazendo testes, vai mais 1 ano pela frente, a gente vai ter dados mais precisos, né? Como a questão do início do estudo feito pela Mariana, mas tem-se uma pré-prova com relação à evolução da melhora da saúde dos pacientes nos hospitais, nos leitos e tudo mais, porque além dessa questão do ciclo circadiano em si, dos hormônios que são liberados pela reação que tem com a luz, existe também uma memória afetiva nosso cérebro. Vamos supor que o paciente esteja numa questão de recuperação, ele está num ambiente fechado, você com uma iluminação que você consegue perceber o amanhecer, meio-dia, o entardecer, você vai ter um melhor sono, tem uma questão fisiológica, beleza, eu falo ciclo circadiano. Indo para a questão afetiva, essa questão do entardecer, por exemplo, pode me remeter aos tempos que eu brincava na rua, que eu jogava bola ali com o chinelinho fazendo gol, que eu vou relembrar dos meus amigos, da minha família, todo mundo reunido ali, e isso de alguma maneira possa despertar, família, amigos, tem pessoas esperando eu lá fora e querem me ver bem. Então, eu acho algo bem interessante, a gente já começa a partir para uma situação que não é algo tangível, vamos dizer assim, mas que tem experimentos. Tem algumas provas científicas com esse estudo feito lá pela nossa brasileira lá nos Estados Unidos e agora trazendo para uma linha de luminárias. Eles têm, no caso aqui da empresa, alguns tipos de designer já feitos, que são peças da linha deles já, mas podem ser feitas peças sob medida. Então, caso você, designer de iluminação, arquiteto, projetista, se tiver algum projeto que você tenha, gostei dessa ideia, desse conceito, estou pensando em utilizar para tal local, fale com a gente que a gente pode chegar aí numa situação, num projeto bem bacana, é algo novo e que é tendência aí para os próximos, daqui para frente, porque saúde é importante e a iluminação contribuindo com isso, eu acho bem legal, achei um assunto bem interessante para trazer hoje. Deixe os comentários aqui o que vocês acharam. Deixo aqui o meu agradecimento, espero que tenha gostado. Quarta-feira às 11 tem mais.